Hello, nono ano, how are you? Então, meus filhos, essa matéria é a matéria da unidade 2, tá? Então, o que eu falei para vocês? Essa matéria é uma sequência da unidade 1. Na unidade 1, a gente viu a second condition, né? Então, agora, nós vamos ver a diferença entre a first condition e a second condition, tá? A first condition nós vimos no ano passado. O que é a first condition? Quando ela fala de ação possível, algo que pode acontecer no futuro, tá? Quando a gente fala de first condition, quais são os verbos que a gente usa? Onde tiver o if, a gente põe o verbo no presente. E a outra oração, que é a oração principal, a gente põe no futuro, que é o will e o verbo, tá? Então, olha só. If I study, I will pass. Então, aqui, onde está o if, coloquei o verbo no presente. E a outra oração, a oração principal, o will e o verbo, tá? Então, toda vez que for usar a first condition, são esses dois tempos que tem que usar. Presente e futuro, tá? O presente vai ser sempre onde tiver o if. Se o if estiver no começo, a gente põe o presente no começo. Se o if estiver no final, a gente põe o presente no final. A outra oração que sobra é a oração principal. Nela, a gente vai usar o will e o verbo, tá? A second condition, a gente já fala de hipóteses, ações improváveis, algo que é improvável de acontecer. Por quê? Você está dizendo se isso acontecesse, mas não aconteceu, tá? Então, você está dando uma hipótese, tá? Aqui é possível de acontecer. Aqui é improvável de acontecer porque é uma hipótese, tá bom? Então, o que vai acontecer na second condition? Você vai ter que usar o if, o verbo no passado, e na oração principal, o would e o verbo, tá? Então, olha só. If I studied, ó, verbo no passado, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria, tá? Então, olha só. O que você tem que ver? Como é que eu vou saber se eu vou estar usando a first ou a second condition? Você tem que prestar atenção que eles estão sempre em pares. Ó, a first é presente, futuro, tá? Presente, will. A second é passado e would, tá? Então você tem que ver que eles estão sempre em pares. Então um tem que estar junto com o outro, ok? Então, por exemplo, se eu dou uma frase, um exercício para vocês e peço para vocês usarem ou a first ou a second condition. Aí você vai me falar, nossa professora, como é que eu vou fazer então? O que você vai ver? Qual verbo que eu já tenho? Tá? Se eu já tiver o verbo no presente, é sinal que está faltando no futuro. Ou vice-versa. Se eu já tenho futuro, é sinal que já está faltando o presente, tá? Porque eles têm que andar juntos. Agora, se eu tenho o verbo no passado, então vai faltar o would. Se eu já tenho o would, é porque eu tenho que colocar o verbo no passado, tá? Então você tem que ver o que já tem na frase para saber o que está faltando. Então você tem que ver qual é o par daquele verbo que está na frase, tá? Então, o par do will é o presente. Então, presente e futuro vão ter que estar juntos. Se eu já tenho um, está faltando o outro. E o passado e o would tem que estar junto. Se eu já tenho um, é porque está faltando o outro, tá? Então, é só ver qual é o tempo que eu já tenho, né? Qual é o verbo que eu já tenho, qual é o tempo que está esse verbo, para ver qual é o outro que está faltando, tá? Então, é só você lembrar dos pares. Quem que tem que estar com quem? Então, presente, futuro, passado, would, ok? Então, outra coisa. Na folha aí que vocês, na matéria que vocês copiaram no caderno, aí está explicando, né? A first condition, que é a primeira condicional, né? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, tá? Então, onde tiver o if é oração condicional, a outra oração é oração principal. A second conditional, né, que a gente acabou de ver na unidade 1, é a mesma coisa. Onde tiver o if é oração condicional, onde tiver a outra oração é a oração principal. Tá? Então, tá explicando cada uma delas aí, ok? Aí, eu coloquei pra gente relembrar a first condition. O que eu tinha que relembrar para vocês? Como é que eu uso o verbo no passado
no presente e como é que eu uso o verbo no futuro. Por quê? Lá na unidade 1, eu já relembrei com vocês o passado e o would. Então, agora eu relembrei o presente e o futuro, tá? Então, o que vocês vão ter que lembrar quando fazer uma frase afirmativa no presente? Ou o verbo vai ficar normal, quando o sujeito for um desses aí, ó, I, you, we, they, ou no plural. Ou vão ter que acrescentar S, ES ou IES, quando for terceira pessoa do singular. Aqui o verbo ficou normal, porque o sujeito é I, tá? Então, olha aí, if I study, o verbo ficou normal. Agora, if he studies, por que eu coloquei studies? Porque o sujeito é ele, tá? Então, quando for colocar o verbo no presente, cuidado com isso, tá? Tem que conjugar direitinho. Depois, falei na negativa. Na negativa, ou eu vou colocar don't ou doesn't antes do verbo. Então, olha só, if you don't study, usei o don't porque é you. If he doesn't study, eu usei o doesn't porque é he. Então, se eu tiver que colocar no presente, na negativa, tem que colocar don't ou doesn't antes do verbo, tá? Então, tem que tomar todos esses cuidados. Não é simplesmente repetir o verbo, tem que ver como que ele vai ficar. Se é só repetir ou se eu vou precisar acrescentar alguma coisa. Na negativa também, tá? O que eu tenho que usar antes desse verbo? Don't ou doesn't, tá? Então, todas essas regras têm que ser respeitadas para conjugar o verbo no presente. Igual no passado. A gente tem que respeitar também. Ou colocar ED ou usar a lista. Se for negativa, vai colocar o didn't, tá? E aqui, o will no futuro, né? Então, a gente tem, quando for afirmativa, vai colocar o will e repete o verbo. Se for negativa, vai colocar o will not ou want e repete o verbo, tá? E aqui a gente vai colocar no passado o would e o verbo. Se for negativo, o wouldn't e o verbo, tá? Observação, cuidado aí, ó. Quando tiver que colocar o verbo to be no presente, ou vai usar am, ou vai usar is, ou vai usar are. Então, toda vez que você tiver lá no final da frase, verbo to be, para colocar no presente, ou vai usar am, ou vai usar is, ou vai usar are. Olha o exemplo que eu dei aí, ó. If she is at the club, I will meet her. Se ela estiver no clube, eu a encontrarei. Ok? Então, presta atenção na hora de conjugar o verbo to be no presente. Tá? Quando tiver que colocar ele na condicional. Se você tiver que colocar o verbo to be no futuro, é só colocar o will be. Aqui não precisa conjugar, tá? Mas no presente tem que conjugar, ok? Então, nesse caso aqui da first, da second conditional, primeiro você tem que ver qual a ideia que eu quero passar. Ação possível? Então, eu vou ter que usar a first conditional. A hipótese? Então, eu vou ter que usar a second conditional. Agora, quando misturar tudo, o que você vai ter que ver? Qual é o tempo verbal que eu já tenho para ver qual é o outro que faz parte dele. Então, se eu já tenho presente, eu preciso do futuro. Se eu tenho futuro, eu preciso do presente. Se eu tenho passado, eu preciso do would. Se eu tenho would, eu preciso do passado, tá? Então, eles vão ter que sempre andar em paz. Tá legal? Outra coisa que a gente tem nessa unidade 2 é o uso de wish. Wish significa, ele dá a ideia de quando você deseja alguma coisa, tá? Wish é desejar. Então, quando é que eu falo, como é que eu faço uma frase quando eu quero falar que eu desejo alguma coisa? Primeiro você vai colocar o sujeito, tá? De quem você está falando? Eu, ele, ela, pode ser nome da pessoa, não tem problema nenhum, tá? O wish, esse verbo wish, ele vai vir no presente. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Dependendo do sujeito, ele vai ficar normal, wish. Mas se for ele ou ela, vai ficar wishes. Tá? Porque é o presente. Depois, sujeito de novo. O sujeito aqui é o mesmo. Tá? Qual é a diferença? Aqui eu posso usar nome, aqui eu vou usar pronome. Mas esse sujeito, o segundo sujeito se refere ao primeiro. Tá? Depois que eu colocar o sujeito, o verbo que eu vou usar
tem que estar no passado. E depois o complemento. Então, olha aqui, ó. The boy, sujeito. O wishes, coloquei o ES porque é ele, tá? O wishes he. Por que eu usei o he? Porque eu tô falando do the boy, ele, o menino, ele. Had a bike. Tivesse uma bicicleta. Então, o verbo que entrar aqui, depois do sujeito, né, do segundo sujeito, esse verbo vai ter que estar no passado, tá? Então, o que significa essa frase? O menino deseja que ele tivesse uma bicicleta. Então, ele está falando de uma coisa que ele deseja ter, mas não sabe se vai conseguir, tá? Então, presta atenção na ordem. Sujeito, wish, no presente, tá? Então, lembra que eu coloquei o ES aqui porque eu tô falando ele, tá? Então, essa regra, gente, que a gente viu aqui do presente, da first conditional, essa observação, né, essa lembrança vai servir para cá também, tá? Depois, o outro sujeito que eu vou colocar tem que se referir ao primeiro. Por isso que eu coloquei o he, porque é o the boy, tá? E depois aqui vai vir o verbo. Ele deseja o quê? Ele deseja andar, ele deseja ter, ele deseja correr, né? Ele deseja estudar, tá? Aqui depois vai ter que vir o verbo. E esse verbo tem que vir no passado. Tá legal? Então é só seguir essa ordem aqui direitinho. Tá legal? E aí você vai formar a frase usando o wish. Ok? Então, todas essas explicações estão aí que eu acabei de mandar vocês copiar, tá? Então presta atenção em tudo direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Então é só lembrar aqui quais são os pares verbais que eu tenho em cada condicional, tá? Um tem que estar sempre junto com o outro. Eu não posso colocar o futuro aqui e o passado aqui, não, tá? É presente, futuro, passado e futuro do pretérito. Ok? Então presta atenção. Então é aquilo que eu falei. Vê qual verbo já tem para ver qual que está faltando, tá? Agora, se você quer formar uma frase na condicional, presta atenção. Se você quer falar de algo que é possível acontecer, você vai fazer a sua frase na first condition. Se você quer falar de algo que é só uma hipótese, você vai fazer a sua frase na second condition, tá? E lembra aí, tem aí para vocês lembrarem como é que vocês usam o verbo no presente, que vai servir para cá e vai servir também no caso do which, tá? O passado, vocês já viram na unidade 1, vocês já têm isso no caderno de vocês, tá legal? Então eu já volto para a gente falar dos exercícios. Bye, bye!